E aí galera, beleza? Eu sou o Henrique Sconello Filho, sou técnico da Sweet Hair. Bem-vindos aí, hoje nós vamos falar sobre colorimetria. Você sabe realmente o que é colorimetria? Você sabe realmente o que é coloração? Como fazer a coloração? Toda vez que eu falo com um profissional, eu sempre vejo que a galera tem uma dificuldade tremenda com cor. A galera tem um medo tremendo de errar na coloração. A galera tem medo de fazer coloração. Por quê? Porque ninguém ensina da forma correta. E se você quer aprender de verdade, com um vídeo, a fazer coloração, fica aí até o final. Você vai ver a diferença. Não é simplesmente fazer uma propaganda para você. Não é simplesmente forçar para você, ó, compra aqui a minha cor que é melhor. Não é isso. É você aprender de fato o que é coloração. Para mim, uma das coisas mais importantes que nós podemos agregar na nossa vida é conhecimento. E hoje você tem a chance de ter conhecimento. Tá pronto? Papel e caneta na mão. Para você que não entende ou que talvez acha que entende de coloração, hoje é o dia que você vai saber realmente todos os segredos de uma coisa que não é tão difícil quanto parece. Não é uma hidra de 7 cabeças que vai atormentar você. Primeiro, antes da gente poder entrar na parte de conhecimento em si, técnicas de coloração, vamos entender um pouco mais sobre coloração. Vamos entender o que é esse bicho que muita gente tem medo, o que é esse grande mistério que faz o profissional com 20 anos de profissão errar em cabelo, certo? Então, para você poder primeiro ter essa base, a gente vai entender o seguinte. Primeiro, a gente tem 4 elementos que você tem que pensar quando a gente fala de coloração, tá? Esses 4 elementos que a gente tem que pensar são, primeiro são os seus olhos. Então você tem que treinar os seus olhos para você ver a cor da forma exata. Mas como você vai treinar os seus olhos? Como você vai saber se você está vendo a cor exata ou não? Simples. Pegue um cabelo, o cabelo da sua cliente está ali, você olha, compara com a tabela de cor. A tabela de cor é uma ferramenta intensa. Você vai aprender a ler a tabela de cor de forma exata hoje. Beleza? Aguenta aí que a gente já vai mostrar isso. Então seus olhos têm que ser treinados para você poder enxergar a cor da forma certa. Que cor que você está vendo? Essa cor, ela bate com a cor da tabela? Com qual cor bate? Existem milhares de nuances dentro de cores, né? Quando a gente trabalha a cor em relação a tecido, em relação a qualquer outra coisa, existem várias nuances, mas no cabelo essas nuances são um pouco mais reduzidas, tá? Tem algumas variações, mas não são tão grandes. Isso permite que nós, com nossos olhos, consigamos encontrar a cor que o cabelo está. Identificamos qual é a cor. Segundo passo, nós temos que saber o que a cliente deseja. Qual é o objetivo dela, qual é o sonho dela em relação à cor do seu cabelo. Muita gente sabe que o profissional da beleza, ele é um realizador de sonhos, ele é um aliviador de dores, ele é um ser que ajuda, de repente, a pessoa a ter uma autoestima de verdade grande, a superar dificuldades, a passar por cima de diversas coisas. Então, a cor do cabelo, ela entra no mesmo aspecto, é a sua responsabilidade. Não é simplesmente ser um aplicador de tinta. Você quer ser um aplicador de tinta ou você quer ser um colorista? Responde para você mesmo. Pergunte-se, você quer continuar sendo um aplicador de tinta ou você quer ser um colorista? Eu acredito que você queria ser um colorista, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, sabe, identificar cores. Segundo passo, identificar exatamente o que a cliente quer. Para vocês terem noção, tá? Às vezes a cliente pede uma coisa, ela não sabe o que ela quer. Eu já tive caso, por exemplo, de uma cliente que chegou para mim e falou, eu quero mechas acobreadas. Ela tinha um cabelo loiro bege, e aí eu fui mostrar para ela algumas cores no próprio Google, na internet, fui mostrar algumas cores para ela. Quando ela viu que era cobreado, ela falou, não é isso. Ela queria, na verdade, um platinado. Então a cliente, às vezes, nem sempre sabe o que ela quer. E você tem que aprender a ouvir. Ouvir com os seus ouvidos, o que ela fala, como ela fala, e também ouvir através dos seus olhos, vamos dizer assim. Observar os gestos dela, observar a postura da sua cliente, como ela está. Ela está bem ou ela está mal? Deprimida, triste. Ah, eu quero mudar a cor porque eu não aguento mais esse cabelo. Será que é o cabelo que ela não aguenta mais? Mas isso é um outro assunto, beleza? Voltando à cor. Então identificou o que a cliente quer. Mostre exemplos, mostre para ela na câmera, mostre para ela no celular, mostre para ela na internet várias cores diferentes, mostre na tabela de cor. Tem muito profissional que tem medo de mostrar a tabela de cor para cliente, mas a partir do momento que ele domina a tabela de cor, não é dominado por ela, ele consegue mostrar e fazer a sua cliente aponta a cor que você deseja, certo? Então você tem que chegar nesse aspecto também.
O terceiro aspecto, conhecer o produto que você está utilizando, certo? Identificar cores, ouvir a cliente, conhecer a sua ferramenta de trabalho, o seu produto que você está trabalhando e, consequentemente, conhecer técnicas de aplicação, técnicas de coloração. E é isso que a gente vai dar hoje para vocês. Os últimos 2 aspectos da nossa linha de raciocínio é o que você vai aprender hoje. Então hoje nós vamos falar sobre 2 desses 4 aspectos. Nós vamos falar sobre conhecer o seu produto, a sua ferramenta de trabalho e conhecer sobre técnicas de aplicação. Quantas vezes a gente não trabalha com cores ou com qualquer outro produto e não conhecemos esse produto? E as próprias empresas que nos vendem esse produto não nos dão respaldo, não nos dão suporte, não nos dão conhecimento. E aí a gente não tem resultados. Muitas vezes o produto não é bom, muitas vezes não temos suporte. E aqui na Switch, o suporte acontece pessoalmente, acontece online, por telefone, da forma que você quiser. Beleza? Então vamos lá. Então vamos conhecer primeiro a Royal Color. Diferente de outras colorações do mercado, um dos fatos mais importantes que você tem que saber é: primeiro, trabalhamos com 45 nuances. Ah, Henrique, mas a marca XYZ trabalha com 120 nuances diferentes. Vamos ser bem honestos. Quem, em sã consciência, compra 120 tubos diferentes de cor? Poucas pessoas compram. Geralmente são as pessoas que não têm o conhecimento para se libertar de comprar cores prontas e poder criar suas próprias cores. E na Royal Color você pode ter o conhecimento e ter as 45 nuances que vão te dar base para você criar qualquer outra cor que você deseja ou que a sua cliente queira, certo? Então nós temos 45 nuances que são misturáveis entre si. Lógico, da forma correta você consegue ter diversas cores diferentes, beleza? Outra coisa, nós também temos micropigmentos. Ah, Henrique, mas a coloração Y tem nanopigmentos? Não tem. Não tem, isso é apelo de marketing. Não existe nanopigmentação ainda nesse planeta, beleza? Então, temos os menores pigmentos que são utilizados no mercado. Nossos pigmentos são importados da Itália, ou seja, a Itália fabrica os melhores pigmentos para coloração do mundo e nós trazemos esses pigmentos para você, certo? Esses micropigmentos penetram com facilidade no córtex do cabelo. Portanto, a gente não precisa de uma quantidade grande de amônia. Por quê? Vamos tirar um mito? Vamos quebrar um mito? Você já fez mordaçagem? Já, né? Quem tem aí mais de 10 anos de profissão, com certeza já fez mordaçagem. Onde você pega a OX, você aplica no cabelo, deixa lá por 10 minutos ou seca e aplica a coloração por cima. Eu, particularmente, já fiz esse processo e não tive resultado. Por quê? Qual é a ideia? Num cabelo resistente, a gente faz a mordaçagem para abrir a cutícula. Só que, vamos ver um detalhe aí legal. Para abrir cutícula eu preciso de um pH 9. Qual é o pH da OX? Qual é o pH do peróxido de hidrogênio da água oxigenada, que é o mesmo produto? A empresa com que você já trabalhou ou trabalha, não é a Switch, já te falou isso? Provavelmente não. O pH do peróxido de hidrogênio da água oxigenada é 3,5, não abre cutícula nenhuma. Certo? Então vamos lá. O que abre cutícula na coloração é a amônia. E a amônia não está dentro do frasco de peróxido de hidrogênio. A amônia está na coloração, ok? Beleza? Ela serve para abrir cutícula. Se eu tenho pigmentos muito grandes, eu tenho que abrir mais a cutícula, ou seja, eu necessito de uma quantidade maior de amônia. A Royal Color não precisa de uma quantidade grande de amônia, porque nós temos micropigmentos, certo? Micropigmentos. Ah, Henrique, mas então se eles entram fácil, eles saem fácil? Não, por quê? Na tecnologia da Royal Color, esses micropigmentos, depois que eles entram no córtex, eles se juntam e formam uma molécula maior, se tornam macropigmentos, e aí ela não vai desbotar. Então é o que nós vimos até agora na sua ferramenta de trabalho da Royal Color. 45 tons, que você pode misturar entre si, micropigmentos que são os melhores do mundo, importados da Itália, baixa quantidade de amônia e mais uma coisa muito importante que muitos profissionais não conseguem nem com colorações caras, cobertura 100% de branco com qualquer OX. Como assim? Logo eu vou passar para vocês a técnica de cobertura de brancos, tá? Mas vamos segurar um pouquinho. Beleza. Ok, então a gente já viu aí em relação à coloração todos esses aspectos interessantes, mas ainda tem mais duas coisas super interessantes para você saber. Dentro do mecanismo de uma coloração, nós temos 4 aspectos também. Esses 4 aspectos
são o percursor de cor, que é o elemento responsável por levar o pigmento para dentro do córtex. Temos o acoplador de cor, que é o elemento responsável por fixar a cor dentro do córtex. Nós temos a amônia para abrir cutícula, como eu já falei para vocês. E nós temos tratamento, tá? Dentro da tecnologia da Royal Color, nós temos uma outra tecnologia chamada Microgen Oil. Essa tecnologia nos permite utilizar a água no sistema hídrico como percursor e acoplador de cor. Ou seja, a água dentro da composição, ela é responsável por levar o pigmento para dentro do córtex, ou seja, percursor de cor, que leva a cor, certo? E a água também vai fixar o pigmento dentro do córtex. Outras empresas acabam utilizando produtos químicos super agressivos para esse fato, certo? Para poder fixar o pigmento. Nós usamos um sistema hídrico, tá? Dentro da Microgen Oil. O outro lado, a parte lipídica, é a parte de tratamento. Você não vai encontrar no mercado uma coloração que te dê maciez, brilho, suavidade, leveza no cabelo igual a Microgen Oil. Porque nós temos dentro do sistema Royal Color, dentro do sistema Microgen Oil da Royal Color, nós temos germe de trigo, aloe vera, vitaminas A, B, C, E e F. Tudo isso para deixar o cabelo o quê? Deixar o cabelo com um aspecto saudável, com um aspecto recuperado, onde você olha para o cabelo e fala assim, essa coloração não danifica o meu fio de cabelo. Beleza? Outra coisa importante, a proporção de mistura dela é 1 por 1,5. Você tem um alto rendimento. Com um tubo você consegue trabalhar um cabelo médio, certo? Tranquilamente. Outras colorações aí mais caras no mercado, você vai trabalhar 1 por 1 e você vai precisar de um tubo para fazer raiz. Aqui não, aqui com um tubo você consegue trabalhar mais do que raiz, beleza? E com essa qualidade toda que eu falei para vocês. Agora eu quero que você abra a sua mente. Eu quero que você abra a sua mente, eu quero que você escute a minha voz com muita atenção, certo? Nós vamos entrar num aspecto dentro da colorimetria que nenhuma empresa abre para vocês. Qual é a função real da OX? E o que essa função real da OX tem a ver com a cobertura de brancos? Normalmente as pessoas nem ligam uma coisa na outra, mas tem tudo a ver. Você entende? Tem tudo a ver. A função da OX, a função do peróxido de hidrogênio, está 100% relacionada à cobertura de brancos. Então vamos lá, vamos ver qual é a função da OX. A função da OX é clarear o cabelo. Além de ativar a coloração, obviamente, ela precisa clarear o cabelo. Então, anote aí, 10 volumes, eu vou escurecer o cabelo ou vou clarear até um tom. 20 volumes, eu vou clarear até 2 tons. 30 volumes, vou clarear até 3 tons. 40 volumes, vou clarear até 4 tons. Dica para ficar mais fácil, o volume, tirando o 0, 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, é a quantidade de tons que a coloração pode abrir. Ok, Henrique, mas o que isso tem a ver com a cobertura de brancos? Às vezes eu faço cobertura de brancos e dá transparência, e eu tento usar o X de 20 sempre e dá transparência. Às vezes o erro é esse. Nós estamos acostumados a ouvir, para cobrir branco, você tem que usar 20. Mas essa regra não está certa. Não está 100% certa. E é aí que entra uma das chaves de você ser um bom colorista. Certo? Vamos lá. Se eu tenho um cabelo, vamos pensar num cabelo mais simples, ok? Vamos pensar num cabelo simples. Eu tenho um cabelo na altura do tom 5, que é bem comum, certo? Eu tenho aí 30% de brancos bem distribuídos no cabelo. E eu quero fazer uma cobertura desses 30% de brancos. Eu vou escolher a cor que eu desejo. A minha cliente quer na altura do 8. Ela quer um 8. Ela quer um 8.3, porque ela gosta de cores quentes. Se eu pegar, partindo da base 5, eu tenho 30% de branco. Branco eu não preciso clarear nada, certo? Então eu vou pensar o quê? Na minha base com altura 5. Eu preciso chegar até o 8. Quantos tons eu preciso clarear? 6, 7, 8, 3 tons. Que OX eu tenho que usar? 30 ou 40? 40 se for resistente. 30. Se eu aplicar o 8 com OX de 30, a parte branca, que não precisa ser clareada, vai ficar no 8. Fácil. A parte escura, que está na altura do 5, ela vai avançar esses 3 tons e vai chegar no 8. E aí você vai ter o quê? Tanto o branco quanto a cor escura vão chegar na mesma altura de tom. E aí você não tem diferença entre um e outro. E aí você não tem transparência, porque você usou a OX correta.
Se eu quero chegar no 9, eu vou usar 40. Se eu quero chegar no 6, eu vou usar 10 ou 20. Se eu quero usar o mesmo tom que ela tem natural, 5, para baixo, eu vou usar 10. Sempre que eu quero manter o tom natural da cliente, tá? Não o tom da cor que ela passou da última vez, certo? O tom natural da cliente, se eu quero manter o tom natural da cliente ou escurecer, eu vou usar 10 volumes. Se eu quero clarear um tom ou mais, um tom ou 2, eu vou usar 20, 2 tons ou 3, vou usar 30, 3 tons ou 4, vou usar 40 volumes. Aí, se a cliente tiver 100% branco, seguindo a mesma lógica, eu vou usar 10, porque eu não tenho que clarear. Agora, se eu tenho 99% branco e esse 1% for na altura de 5, é ele que vai mandar na volumagem da OX que você vai usar. Tá claro? Entenderam? Se vocês não tiverem entendido, eu estou online agora aí com vocês no chat e pode mandar sua pergunta. Por via das dúvidas, eu vou dar mais uma explicada em relação a isso. Gravem bem na sua cabeça. Não é só a OX de 20 que cobre branco. Todas elas cobrem branco. O que vai mudar é a partir de qual base escura você vai trabalhar. E é isso que vai fazer você escolher qual é a OX correta. Até 99% de branco, quem manda na escolha é a parte escura do cabelo. Beleza? Qualquer dúvida aí, é só mandar a pergunta, certo? Muito bem. Uma outra coisa que eu falei para vocês aí no começo da nossa Masterclass é usar a tabela de cor. Lembra que eu falei para vocês que você tem que aprender a identificar as cores que você vê no cabelo? Então você tem que usar a tabela de cor para isso se você não tem prática. Mas como que você vai usar a tabela de cor se você não conhece essa ferramenta? Portanto, eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar vocês agora como usar a tabela de cor de forma prática, correta, onde você vai poder olhar e vai ver que existe uma lógica nessa tabela de cor, certo? Existe uma lógica e você vai entender qual. Bom, primeiro momento, vamos lá, nós temos aqui a tabela de cor. A tabela de cor da Royal Color, ela tem 3 páginas, certo? Eu vou mostrar para vocês uma página de cada vez. Aqui na primeira página você vai poder identificar que nós temos uma primeira coluna que tem tons vermelhos, laranjas e amarelos, tá? Vermelhos, laranjas e amarelos. Esses tons que você está vendo aqui não é coloração. Muita gente acha que isso aqui é uma coloração. Não é. Isso é um guia. É um guia de fundo de clareamento. Mas Henrique, o que é fundo de clareamento? Fundo de clareamento é a cor que aparece no cabelo quando a gente faz um clareamento artificial, certo? Muito bem. Para vocês entenderem um pouco melhor, vamos pensar que o cabelo, tudo, na verdade, tem as 3 cores primárias, tá? Cores primárias são vermelho, azul e amarelo. São cores que a gente não consegue obter a partir da mistura de outras cores. Não existe uma mistura que você faça que te dê azul ou cinza, não existe uma mistura que te faça que te dê amarelo e não existe uma mistura que você faça que te dê vermelho. Não dá. Isso você tem que extrair da natureza, no caso de plantas, por exemplo, ok? Então, as 3 cores primárias estão em tudo que você vê. Tudo à sua volta tem as 3 cores primárias em proporções diferentes, em reflexões de luz diferentes. Tá? A gente não vai entrar no conceito de cor hoje, mas se você quiser buscar no Google é bem legal. Dá uma procurada aí, ou a gente pode falar sobre isso em um outro momento, tá? Mas vamos trabalhar em cima das 3 cores primárias. Portanto, se tudo tem as 3 cores primárias, o seu cabelo e o cabelo da sua cliente também tem as 3 cores primárias. Dentro dessas 3 cores primárias, quando elas estão em equilíbrio, em quantidades iguais, nós vemos o marrom ou o castanho, né? E aí, dependendo da saturação, vemos mais escuro ou mais claro esse cabelo, beleza? Bom, se o cabelo tem as 3 cores primárias, quando eu coloco um descolorante nesse cabelo, ele começa a atuar destruindo o pigmento. No que ele começa a atuar destruindo o pigmento, o primeiro pigmento que ele quebra é o azul. Então o azul é eliminado. Ele começa a ser eliminado. Quando é eliminado, aí vai depender da saturação do cabelo. Mas normalmente a primeira cor que a gente vê é o vermelho, porque ele está lá impregnado no cabelo. Só que o vermelho também é mais fácil de destruir. E ele começa a ser destruído. E a gente começa a ver o quê? Começa a ver no fundo o amarelo. Só que nossos olhos não vão ver uma parte vermelha e uma parte amarela. Ele vai ver as 2 cores misturadas. E aí você vê o quê? Você vê o laranja. E aí você fala para sua cliente que o seu cabelo puxa para o laranja. Não. Todos os cabelos têm as 3 cores primárias em proporções diferentes. Então, invariavelmente, preste bem atenção nisso, invariavelmente o cabelo vai ficar ou avermelhado no começo, ou alaranjado, ou muito amarelo, um amarelo alaranjado, para depois ele ir para o amarelo, certo?
Ah, mas eu tenho uma cliente que é descendente de europeu e o cabelo é cinza. A hora que você pôr um descolorante, ele vai ficar amarelo. Ele vai ficar laranjinha no começo, menos porque o cabelo é mais claro natural, depois ele vai ficando amarelo, certo? Então o que vai mandar nisso é a altura de tom que você tem no cabelo. Qualquer cabelo abaixo de 6 vai ficar laranja ou vermelho quando você descolora. Todo cabelo assim, entre 7 e 8 ele vai começar alaranjado e depois ele vai para o amarelo. Beleza? Então não existe isso de o cabelo puxa para o laranja. Todos os cabelos começam a descolorir assim. E aí, para isso você tem como esse guia o fundo de clareamento relacionado a cada altura de base, tá? Então a base 1, né, um cabelo preto natural, sempre vai ter um fundo de clareamento vermelho. Um cabelo castanho escuríssimo também, um cabelo castanho escuro, o vermelho já começa a ficar mais fraco, já começa a ficar alaranjado. Quando chega na altura do 5 e do 6, ele sai do vermelho e vai para o laranja. No 7 ele já está amarelo alaranjado e do 8 em diante são níveis de amarelo. Então amarelo mais escuro, amarelo mais claro, mas sempre amarelo, certo? Outra coisa, você vê que toda a numeração de base de qualquer coloração desse mundo vai de 1 a 10, porque não existe cabelo natural acima do 10. Acima do 10 é o cabelo branco. Então, já quebra aí a ideia de quem te vende um pó que clareia 11 tons, porque não existe. Beleza? Tá claro? Espero que, se não tiver dúvidas, manda as dúvidas aí, beleza? Muito bem, aproveitando que nós estamos falando de bases, eu vou te mostrar mais um diferencial exclusivo da Switch que você não vai encontrar em outras marcas. Muita gente me pergunta assim, ah Henrique, qual que é o pigmento de fundo da coloração da Royal Color, da Switch? É violeta, é verde ou é azul? E é aí que entra tecnologia e inteligência na criação de produtos, tá? Cada base tem um pigmento diferente. Por exemplo, se você olhar na tabela de cor, você vai ver que aqui, em cada numeração tem um quadradinho com uma cor diferente. E essa cor que está nesse quadradinho é a cor do pigmento que forma essa base. Então, por exemplo, o 1 e o 3 nós temos pigmentos verde, porque o verde vai neutralizar o vermelho. Você já vai entender disso. Se você não entende ainda de neutralização, calma que eu vou explicar um pouco sobre neutralização de cores hoje também, certo? Então o verde vai neutralizar o vermelho. Por isso que nós temos esse pigmento aqui, tá? O pigmento verde vai neutralizar o vermelho e assim você vai ter um tom mais natural no final. E se esse cabelo começar porventura a desbotar ou passar aí 30 dias de fez a coloração, ele não vai ficar avermelhado porque o vermelho foi neutralizado, certo? Mesma coisa no 4, onde a gente já tem mistura de verde com azul para neutralizar o vermelho alaranjado. No 5 e no 6, a gente já entra com pigmentos azuis para a gente neutralizar os níveis de laranja que nós temos no cabelo. No 7 nós temos o pigmento azul e roxo, que vai neutralizar o amarelo alaranjado, certo? E no 8, 9 e 10 nós temos o violeta, roxo, mesma coisa, que vão neutralizar o amarelo, beleza? Então com isso você consegue cores mais naturais e você consegue aí um efeito melhor e mais duradouro da cor que você escolheu, certo? Então voltando para a tabela de cor, está aqui escrito em cima, fundo de clareamento, isso aqui é um guia para quem não tem prática de coloração. A tabela de cor da Royal Color te ensina a colorimetria, basta você saber olhar, e é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, certo? Bom, temos aqui as bases, beleza? Ok, tranquilo, base não tem segredo. E então a gente apresenta para vocês na sequência aqui os tons acinzentados. Tom cinza tem pigmento azul, certo? Então a gente não consegue criar coloração cinza a partir da mistura de outras cores. Isso aqui você tem que ter. Todas as nuances de cinza você tem que ter, beleza? É uma cor primária. Na sequência nós temos o dourado, que é amarelo. É outra cor primária que você também tem que ter, certo? A gente tem cores aqui, tanto do cinza quanto do dourado, a partir do 5. Do 5 ao 9, beleza? Na sequência nós entramos com uma cor mais fria. Nós aqui temos 3 cores prontas misturadas, o ponto 1 com o ponto 3, tá? Então a gente tem aqui o 731, 831, 931, onde nós temos uma maior incidência do dourado, levemente frio, certo? Então é como se você pegasse o ponto 3 aqui e desse uma esfriada nele. E temos também o inverso, onde nós temos mais cinza do que dourado, no caso aqui o 913. Ah, Henrique, mas pô, eu queria um 713, não tem. Existem formas de você misturar a coloração para você obter. Por exemplo, quer obter um 713? Mistura aí 7.1, 45 gramas de 7.1 com 15 gramas de 7.3, você vai ter um 7.13, simples assim, beleza? Só um exemplo, mas você pode adaptar isso para qualquer outra cor e criar as cores que não existem aqui, tá?
Aqui embaixo na tabela a gente tem o mix, nós temos dois mix, vermelho que é o rubi e grafite, que é bem cinza, que é o safira, onde você pode misturar nas colorações para poder intensificar e criar cores novas com esses dois tons aí intensificados, ok? Vamos agora para a segunda página da nossa tabela de cor, onde nós vamos apresentar aqui outras cores para vocês. Nós temos 1021 e 921, que são cores excelentes que vêm com pigmento violeta e cinza, que vai tirar aquele amarelo levemente alaranjado que fica quando a gente faz mecha em cabelo na altura de 5 mais ou menos, 5, 4, a gente chega sempre nesse tom. O que é uma coisa muito legal, porque como eu estava até falando hoje com o Paulo Vargas, com a Adriana Piccolo, nós estamos notando aí que o platinado está saindo da moda. Finalmente, porque assim, quantos erros a gente não vê em cabelos porque a pessoa quer platinado e a pessoa não consegue fazer, né? Então a gente vai trabalhar com tons aí que realmente vão neutralizar o amarelo e não vão correr o risco de ficar verde, beleza? Então 921 e 1021 são as cores perfeitas para você que trabalha com mecha, certo? Na sequência a gente entra com os marrons. A gente pergunta assim, ah, a suíte não tem ponto 7. Temos marrons aqui. Basta olhar aqui em cima na tabela, tem o nome da cor que a gente usa. Escrito aqui embaixo no textinho, não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas também explica qual é a cor que você está trabalhando. Então nós temos marrons, que é ponto 35, que são marrons um pouco mais quentes, tá? São marrons levemente quentes. Então temos 735, 635, que aliás são cores maravilhosas. Na segunda-feira da Hair Brasil, por exemplo, eu fiz uma técnica de mecha chamada Sahara Lights, onde para trazer calor a uma morena iluminada, a gente vê aí muita morena iluminada no mercado, a maioria com tons frios, né? Até mesmo mais claros do que deveriam, né? Um pouco mais claros, mais loiros. Então eu fiz o Sahara Light, onde eu entrei com morena iluminada com mechas mais escuras, tá? Somente 2 tons acima do cabelo natural, algumas partes como no topo 3 tons. E aí eu trabalhei com matização de 735 e 653, que são o 53 ao inverso do 35, tá? Então enquanto o 35 é mais ou menos quente, o 53 é muito quente. Então eu criei 2 nuances no mesmo cabelo com esses 2 tons, criando aí uma difusão de cores maravilhosa. Quem não viu ainda aí, provavelmente no Instagram, tem as fotos aí no Instagram da suíte ou no meu particular, beleza? Muito bem, temos também o ponto 32 na sequência. 732 é uma cor maravilhosa, é uma das cores mais bonitas que tem, eu acredito que a gente consiga trabalhar com morena iluminada ou até mesmo cores para o cabelo mesmo, de uma maneira geral. O 732 é uma cor que ele é um marrom neutro, ele é um marrom bege, ele é um marrom levemente frio, não muito, mas um pouquinho frio. É como se você conseguisse um marrom quase puro. Meu, fica lindo no cabelo, lindo. E às vezes eu vejo profissionais que nem conhecem essa cor. Às vezes o pessoal trabalha na suíte, eu vou em salão, não, eu trabalho com a coloração, tá? Você já usou 732? Não, nunca usei. Mas se você não usou, compra, você não vai se arrepender. Passe a usar 732, principalmente para morena iluminada. Para fazer correção de cor, até para isso eu já usei. Para fazer correção de cor com 732, você não se arrepende. Nós temos 732, 6 e 532 também, tá? Temos 53 que eu já expliquei. Na sequência entramos com os cobres, que são ruivo, 84 e 74. Se você gosta de um cobre um pouquinho mais pro dourado, não, um ruivo mais dourado, você mistura 7.3 com 7.4 ou 8.3 com 8.4. Se você quer um pouco mais avermelhado, aí você pode usar o 766, 666, por exemplo, para deixar um pouquinho mais vermelho. Mas aí entra na técnica do quê? De mistura correta de cor, beleza? E na sequência nós temos os vermelhos intensos. Atenção para quem vai misturar cores. O vermelho é intenso. Sempre que você vai fazer uma mistura por partes iguais, você tem que colocar metade do vermelho. Você tem o dobro de pigmento, ok? Certo? Simples. E na última página, não menos importante, nós temos aqui acaju e vermelho acaju. A pessoa diz, queria fazer um marsala, que também já está saindo de moda, beleza? Mas tem muita gente que procura ainda. Você vai trabalhar em cima desses tons, tá? 5.5, 665, 565 e vai usar, por exemplo, um mix rubi ou mix safira para dar uma intensificada, mais para o roxo, mais para o vermelho. Eu gosto muito de fazer o marsala usando o 665 vamos usar mais ou menos 40 gramas de 665, eu coloco 5 gramas de rubi, 5 gramas de safira, e aí eu consigo fazer um marsala bem bacana, beleza? Um pouquinho mais avermelhado, porque eu gosto mais, eu acho mais bonito. Mas a tabela de cor não é só isso. Nós temos aqui no cantinho esquerdo, direito em cima, né, direito para quem está olhando,
nós temos aqui um guia de como usar o X com o tempo de pausa correto, com o objetivo correto. Então aqui, ó, se eu quero cobrir ou clarear de 3 a 4 tons, eu vou usar 40 volumes e vou deixar aí por 45 a 50 minutos. Então aqui na tabela de cor tem essa resposta para você, beleza? Outra coisa que você não vai encontrar em nenhuma outra tabela, nosso círculo cromático. Ah, mas eu estou acostumado a trabalhar com a estrela de Oswald. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Você está acostumado a trabalhar com a estrela de Oswald? É a mesma coisa, só que num formato diferente. Porém, o que nós temos de inovador? Você não vai achar uma tabela móvel como essa. Tá vendo? As cores que são opostas nos quadradinhos opostos aqui, por exemplo, aqui, ó, amarelo com laranja, o oposto é azul-violeta. Isso significa que uma cor neutraliza a outra. Se eu tenho cabelo amarelo, eu quero neutralizar, amarelo-laranja, eu quero neutralizar ele, eu vou usar azul com violeta. Se eu tenho um cabelo que ficou verde, eu vou neutralizar ele com vermelho. Mas não vai ficar vermelho o cabelo? Aí você tem que ter a técnica para fazer da forma correta. Mas não é você pegar um cabelo verde, com mecha que ficou esverdeado e jogar um vermelhão em cima de tudo. Tem que ter ali um trabalhinho muito detalhado, que é uma coisa que você vai aprender na prática. Cuidado, porque isso é perigoso, hein? Mas o contrário também é válido. Ah, que a gente chegou, passa 6,66 no cabelo há muito tempo, quer tirar, como que eu faço? Vou fazer um verde, vou aplicar um verde. Qual é o verde da switch? É só misturar qualquer ponto 1 com ponto 3 em partes iguais, você vai ter uma coloração macha. Então se a cliente está com o cabelo vermelho e quer tirar, você vai aplicar 6,1 com 6,3, mistura em partes iguais, OX de 10, aplica no cabelo todo, deixa o tempo de pausa aí de 30 a 35 minutos, e você vai ter uma neutralização completa do vermelho, beleza? Outra coisa, ah, eu não sei bem o que é cor quente, o que é cor fria, o que é cor análoga. Nós temos aqui, ó, na própria tabela de cor, as explicações desses conceitos. É o que eu falo. Se você prestar atenção na tabela de cor da switch, você aprende colorimetria. Aqui tem uma aula de colorimetria, os sinais estão todos aqui. É só você encontrar, beleza? Galera, tempo de pausa da coloração ela varia de 35 a 50 minutos, ok? Você pode trabalhar com qualquer OX, você pode fazer a cobertura de branco também com qualquer OX. Só um detalhe sobre cobertura de branco. Existe uma regra por quantidade de cabelo branco e a quantidade de base que eu tenho que usar. Na Royal Color, se eu vou trabalhar até 50% de branco, eu trabalho somente com a cor que eu desejo. Então se a minha cliente deseja um 731, eu vou trabalhar com 731. Deseja um 732, eu vou trabalhar com 732 e com a OX de acordo com a parte escura do cabelo. Eu tenho uma cliente com cabelo 5, 50% branco, até 50% branco, ela quer um 732, eu vou usar a OX de 20, beleza? De 50 a 70% de branco, eu vou fazer meio a meio, metade base, metade a cor que eu desejo. Então, nesse mesmo exemplo, eu vou usar base 7, mais o 732 com a X de 20 e vou aplicar no cabelo todo, ok? Se eu tenho de 70 a 100% de branco, eu vou usar 3 partes de base e uma parte de cor fantasia, da cor que eu desejo. Então, por exemplo, no mesmo exemplo, eu vou pôr 45 gramas de 7 e vou pôr 15 gramas de 732 com a mesma OX de 20 que eu queria. Se eu estou usando 8, eu vou usar o OX de 30, nesse exemplo que eu dei, tá? Se a cliente tem o cabelo na altura 7, natural na altura 7, e você quer chegar no 8, você vai usar o OX de 20. Quer chegar no 9, você vai usar o OX de 30. Chegar no 10, o OX de 40. Beleza? Se eu seguir essa regra, eu vou ter 100% de cobertura de branco em qualquer cabelo, com qualquer OX, ok? Dúvidas? Manda aí, beleza? Muito bem. Aproveitando que a gente está falando de coloração, a gente já falou de fundo de clareamento, falamos de pó descolorante. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que é o pó descolorante da Switch, mas diferente das outras masterclass que nós já fizemos, hoje eu quero explicar para vocês o seguinte: o nosso pó descolorante ele clareia até 7 tons. Ah, só 7 tons? O meu clareia 11. Gente, vamos ser honestos, não existe 11 tons. Outra coisa, se o pó fala que clareia 9, faça o teste, vê se ele clareia mesmo. Pega um cabelo na altura do 3. Se ele clarear 9 tons, esse cabelo vai ficar com aquele branco perfeito, com uma aplicação, tá? É aplicar uma vez só e deixa lá o tempo de pausa. Certo? Então, muitas marcas têm um apelo de marketing. Você tem que fazer o teste para ver se ele clareia realmente 9 tons. Se ele clarear 11, né? O cabelo vai ficar igual ao cabelo branco, mas tem que ficar branco mesmo, igual ao cabelo branco natural. Isso seria o 11º tom. Beleza?
Então nós clareamos 7 tons. Se eu pegar um cabelo preto, eu vou chegar no 8, mas eu chego, de verdade, eu chego no 8 com uma aplicação, beleza? Todo mundo sabe, não é algo escondido dos cabeleireiros, que o pós-descolorante danifica o fio de cabelo, certo? Por causa da química agressiva de todo e qualquer pó, algum dano ele faz. Porém, aqui na Switch nós pensamos nisso, nós desenvolvemos um pó que vai causar menos danos. E nós criamos também uma ferramenta que vai te ajudar a causar menos dano ainda. Então nosso pós-descolorante ele já tem colágeno na sua fórmula, ele tem 3 persulfatos, os 3 persulfatos atuam de forma rápida, então os primeiros 20 minutos de ação do produto você tem um aceleramento muito grande do clareamento, beleza? Então o cabelo fica menos tempo exposto ao pó descolorante. Não é a OX do pó que danifica o cabelo, é o próprio descolorante, tá? E para ajudar nessa parte, a gente criou um produto chamado Plex Powder. Todo mundo já ouviu falar assim, de vários produtos que tem função de Plex, né, onde você vai misturar aí um produto líquido no pó descolorante e automaticamente você está modificando esse pH do pó descolorante e, óbvio, você tem um retardo no clareamento, ou seja, o clareamento fica mais lento. No que ele fica mais lento, obviamente a sua cliente vai querer que você não use. Ah, não, deixa meu cabelo danificar, não tem problema. Pensando nisso, a Switch, nós também temos aí nosso sistema SOS, que você pode sim misturar no pó descolorante, além das outras funções. Depois vamos fazer uma outra masterclass de tratamento e vamos falar sobre ele, tá? Mas hoje, para você poder ajudar o cabelo que vai usar o pó descolorante a ficar menos danificado, nós temos o Plex Powder. Cara, pensa assim, se você vai usar um Plex com pH em torno de 2, 2,5, alguns pH 3, né, depende aí da marca, mas vamos falar do SOS Passo 1, que é um tipo de Plex, você tem um pH 2. A hora que você mistura o líquido no pó descolorante, você automaticamente reduz o pH dele. E aí você tem uma ação mais lenta. Ou seja, quando nós criamos o Plex Powder, nós criamos um produto que não vai alterar o pH do pó descolorante. Então você consegue, ao mesmo tempo em que o pó descolorante começa a atacar o pigmento, ele automaticamente ataca os componentes que tem dentro do Plex Powder e ele vai nutrir o cabelo. Para você entender melhor, tá? Porque é o que eu falo, não adianta eu falar para vocês, o produto faz isso, se eu não te explicar por quê, você não vai ter conhecimento, certo? Então como funciona? Dentro do Plex Powder nós temos um tipo de cápsula. Na verdade o nome científico disso correto, quimicamente falando, é lipossomo. O lipossomo é uma cápsula de lipídios. Sabe quando você compra um remédio em cápsula e ele vem com um pozinho dentro? Você já abriu para ver, certo? Como que aquilo acontece? Dentro do estômago, quando você toma, o estômago começa a dissolver lentamente essa cápsula e aos poucos o remédio vai entrando no seu organismo. O Plex Powder faz mais ou menos a mesma coisa. O pó descolorante vai destruir essas cápsulas lipídicas e os fragmentos que ela solta é lipídio, ou seja, é óleo, ou seja, ele vai nutrir o cabelo. E dentro desse lipossomo nós temos o colágeno. E o colágeno ele vai fazer o quê? Ele vai dar elasticidade para o cabelo, vai ajudar a preservar a elasticidade do cabelo. Então existe uma grande diferença entre você usar o Plex Powder e não usar nada. O pó descolorante ele já tem colágeno. Você vai colocar um produto com mais colágeno, você vai colocar um produto com mais lipídios. Se você quiser proteger mais ainda o cabelo, você pode aplicar o SOS Passo 1 antes de fazer as mechas. Aplica, seca e começa a trabalhar. Tá? E se você unir o Plex Powder junto com o pó descolorante, você tem aí um cabelo extremamente saudável. Você precisa testar para sentir isso. Precisa testar. Muitas vezes eu vejo o profissional falar assim, eu queria fazer mecha num cabelo, mas o cabelo tá meio danificadinho, aí tá meio ressecadinho, eu não posso fazer assim. Você pode fazer. Você tem o Plex Powder para isso. Às vezes eu vejo pessoas também que usam Switch há muito tempo e não conhecem o Plex Powder. Pô, como assim, cara? Você tem que conhecer, é um negócio que é uma ferramenta, é um produto que vai te dar respaldo, vai te dar suporte, vai te dar qualidade de clareamento. Então se você nunca usou, use. É só colocar um sachê, né? Tem 5 gramas, para cada 30 gramas de pó descolorante. Mistura com o pó antes, depois põe a OX que você vai usar, e aí você mistura. A OX você mantém na mesma proporção que você ia fazer só com o pó sozinho. Então vamos supor, eu vou fazer lá 30 gramas de pó descolorante. Eu pego 30 gramas de pó descolorante, coloco um sachê do Plex Powder, misturo os dois ali um pouquinho, e aí sim eu vou entrar com a minha OX de 30 a 40, na proporção de, por exemplo, 60 gramas de OX. Por quê? Eu estou colocando 30 gramas de pó, 1 por 2. Isso eu vou fazer no papel, tá? Se eu vou fazer um freehand, eu posso usar 1 por 1,5. Então 30 gramas de pó, mais um sachê de Plex Powder, mais 45 gramas de OX.
Se eu for fazer uma descoloração global na cabeça toda, eu vou colocar 30 gramas de pó, um sachê de Plex, e vou colocar 90 gramas de OX, 1/3. Tá? Então o meu pó, por exemplo, ele me dá essa liberdade de acordo com a técnica que eu vou usar, vai ser a quantidade de OX que eu vou aplicar. Beleza? Isso você não encontra em outra marca. Normalmente é 1/1 ou é 1/2 e acabou. Não se fala mais nisso. Beleza? Muito bem. Então, para a gente fechar nossa Masterclass de hoje, vamos fazer aí um recapitulado geral, tá? O que você pode aprender hoje na nossa aula? Você aprendeu quais são as características de um cabeleireiro colorista? O que ele tem que fazer antes de começar a fazer uma cor? Lembra lá no comecinho da aula? Depois nós falamos sobre a sua ferramenta de trabalho, que é a coloração e o pó descolorante. Nós falamos de técnicas de aplicação, técnica de cobertura de brancos. Agora eu vou ensinar uma técnica para vocês de manhã iluminada. Eu já falei um pouquinho sobre ela, mas vou falar de novo. Manhã iluminada consiste em você fazer mechas com efeito suave, você vai fazer iriçando o cabelo, tá? A técnica que eu fiz na Hair Brasil, que eu chamei de Saara Lights, eu fiz uma divisão em zigue-zague, eu tirei mechas em profundidade e depois eu iricei. Se você quiser mais detalhes, aí depois é só entrar em contato que a gente passa direitinho. Mas o segredo do manhã iluminada, além de você fazer as mechas sem marcação, as mechas suaves, é possível fazer mechas suaves no cabelo, certo? Iriçando, sem ter que apagar a raiz depois. Basta você fazer com mechas finas. Aí você não vai exigir ter que apagar a mecha depois, tá? Faz mechas finas, faz uma divisão perfeita que você consegue clarear sem ter que apagar a raiz depois, beleza? Fez as suas mechas, trabalhe ela de forma bem uniforme dos dois lados da cabeça, em todas as regiões. Quiser intensificar um pouco mais no contorno, eu acho super interessante. E aí é que entra a matização, tá? É aí que você vai determinar a sua morena iluminada. Você vai clarear 2 a 3 tons só, não precisa clarear 4 tons no cabelo. Você tem um cabelo 5, vai chegar ali no 7, certo? E aí você vai matizar esse cabelo com 7. Se você quer uma morena iluminada fria, que é o mais comum, o que a maioria dos profissionais faz, você vai misturar ali o 732 com um pouquinho de 7.1 da Royal Color. Tá? Então vamos supor, você põe em 2 partes de 732 e uma parte de 7.1 com a X de 10, aplica e deixa o tempo de pausa aí de mais ou menos uns 20, 25 minutos. Se eu quero inovar, eu quero trazer a morena iluminada para um clima mais tropical, o inverno está chegando, nós temos que fazer cores mais quentes para criar um contraste em relação a estação do ano que nós estamos. Então estamos chegando no inverno, é o momento agora da gente começar a fazer cabelo quente. Então deixa o 732 com 7.1 de lado e vamos entrar no 732 puro, que é um pouquinho mais frio do que o 735, por exemplo, mas não tão frio quanto a mistura com 7.1. Ou já entra no Saara Lights, que é um cabelo quente. A ideia de Saara é um cabelo quente onde você vai trabalhar com 735 e 653. Então são cores muito quentes, são marrons muito quentes. E, o cabelo fica show de bola, beleza? Então, ficam aí essas dicas. Hoje você pode aprender um pouquinho mais sobre coloração, um pouquinho mais, na verdade, até que eu digo sobre ser um colorista, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com a gente. Eu e toda a equipe técnica estamos à sua disposição para qualquer dúvida que você tiver. Não tem o nosso contato, deixe seu comentário aí, eu deixo meu telefone aí com vocês. Ou, ainda assim, nós temos o site switchhair.com.br. Tem uma parte lá onde você clica em contato, você preenche seus dados, manda a sua dúvida que a gente também tem contato, beleza? Então é isso aí. Fique ligado, semana que vem tem outra Masterclass e eu vou trazer conteúdos super bacanas para vocês, beleza? Valeu, galera, aquele abraço.